Olá, estamos na aula 4 e continuamos a estudar o processo de precificação. Então, já estudamos, verificamos, que o preço vem de cima para baixo, que o cliente aceita pagar um determinado preço por um produto ou serviço, que existe um custo ao longo da cadeia de valor para chegar esse produto até ele, e a diferença entre o custo e o preço que ele aceita pagar é o lucro que o negócio gera e que vai ser dividido entre os diversos agentes dentro da cadeia de valor em função da qualidade do seu negócio. É assim que se estabelece a margem e o preço de venda dos produtos hoje em dia. Tá ok? Mas uma vez definida essa margem, existem variações. Existem 3 grupos de fatores agora que afetam essas margens para cima ou para baixo. O primeiro grupo de fatores envolve a demanda de mercado e o ciclo de vida do produto. Segundo grupo de fatores, os componentes da precificação, e o terceiro, o macroambiente. Ok? Então vamos abordar cada um deles, tá certo? Então o primeiro grupo de fatores, demanda de mercado e o ciclo de vida dos produtos. A demanda de mercado é uma relação que indica as diferentes quantidades que um bem ou um serviço que seriam procurados pelos consumidores a um conjunto diferente de preços. Então, conforme certos preços, você tem uma demanda de mercado maior ou menor. A demanda ela é maior ou menor em função do preço desses produtos. Cabe ao gerente de vendas trabalhar justamente, ser capaz de identificar a demanda dos seus clientes, influenciar sobre essas demandas, atuar sobre essa demanda, estudando o tipo e grau de necessidade do consumidor, a efetiva capacidade de gastos do cliente em relação à sua renda, o benefício agregado do seu produto, a relação custo-benefício percebida pelo cliente e os modismos e as tendências comportamentais, tá certo? Então isso vai ser muito importante, Agora, cuidado, A ideia é, a gente diz o seguinte, ao pensar nos clientes, a maioria diz quanto ele quer pagar, quando deveriam perguntar qual é o valor dos nossos produtos e serviços para o cliente. Esse é o ponto importante. Bom, também influenciando essas margens, nós temos o ciclo de vida dos produtos, que tem aqueles 4 estágios importantes, o estágio introdutório, o estágio de crescimento, de maturidade e de declínio. Conforme o ciclo de vida que você está, você tem uma influência maior ou menor sobre as margens pré-definidas, sobre esse preço base pré-definido. No estágio introdutório, no começo do lançamento do produto, veja, o custo é alto devido ao investimento inicial, o grande investimento em marketing. Geralmente a empresa tem prejuízo, o preço não cobre o custo, mas o crescimento vai acontecendo, as vendas vão aumentando. Então, no estágio de crescimento, o modelo do negócio já está implementado, a cadeia de valor estabelecida, a concorrência existe, e a qualidade do negócio determina o preço base, tá certo? Vamos avançando, vamos para o estágio de maturidade. Aqui existe ao menos 2 possibilidades. O produto virou commodities, há uma briga por preço, com demanda maior ou demanda menor, ou existe um diferencial de mercado que eu posso me beneficiar disso. O mercado é perfeito, o mercado é imperfeito, tem uma influência maior, uma influência menor, Forma o cartel, não forma o cartel, é uma situação possível, tá certo? No estágio de declínio, como o próprio nome já diz, a melhor situação já aconteceu, eu preciso estudar novas linhas que agreguem valor, o que agrega valor, é hora de tirar o produto de linha, buscar novas estratégias, novas oportunidades. Eu preciso resolver o problema dessa queda de venda, dá para soltar uma nova versão ou a decisão seria eliminar o produto gradualmente do mercado, tá certo? Então o ciclo de vida envolve, cada estágio você tem uma influência maior ou menor sobre as margens de lucro. O outro grupo é o macroambiente, a análise do macroambiente. Existem aqui aspectos fiscais, monetários, aspectos externos, aspectos sociais, jurídicos, aspectos de preço e renda e tecnológicos. Veja, aspectos fiscais e monetários, como é a política fiscal do país, ela afeta o governo trabalhando com gastos e arrecadação de impostos, o governo está mexendo na carga tributária, isso afeta o seu negócio ou não? O governo gastando mais, o governo é um cliente da sociedade, isso ajuda ou dificulta as suas vendas? Então são fatores que afetam a margem de lucro.
os aspectos externos, a taxa de câmbio, a política comercial do país, há uma desvalorização cambial, há uma valorização cambial, você importa, exporta insumos, produtos, isso afeta o seu negócio de maneira mais forte ou mais fraca, acordos comerciais entre os países, entre blocos econômicos, beneficiam, te prejudicam, né? Então são aspectos que precisam ser analisados, que vão afetar a margem de lucro. Aspectos sociais e jurídicos, veja, sociais, a sociedade muda, o pensamento do consumidor muda, né? Com a pandemia, novas relações têm sido estabelecidas, né? De trabalho, de convívio com as pessoas, na verdade, esportivas. Então são aspectos importantes, né? Que modificam a relação, modificam preços, modificam margens de lucro. As questões jurídicas, né? Sai uma lei, né? Uma reforma trabalhista, uma reforma legal em algum ponto, né? Um marco regulatório pode afetar muito o seu negócio, então você precisa estar atento a tudo isso, né? Aspectos ligados a preço e renda, ou seja, o cliente o consumidor, né? O seu cliente, o seu perfil do seu cliente, ele está tendo uma renda melhor ao longo dos anos, está tendo uma renda pior ao longo dos anos, né? Esse preço tá bom para ele, está ruim para ele, você está atingindo o cliente certo, no mercado certo, né? E os aspectos tecnológicos, a tecnologia avança muito, Big Data, você tem inteligência artificial, robô, entendeu? Tudo isso, né, facilita o seu negócio, dificulta o seu negócio, tem influenciado de que maneira, né, o e-commerce, as vendas online. Então são aspectos importantes que precisam ser analisados, que vão ter uma influência maior ou menor sobre as margens de lucro. E os componentes da precificação, como o terceiro grande grupo que afeta a margem, que envolve a criação de valor, a estrutura de preços, comunicação de preço e valor, a política e nível de preços e o próprio nível de preços. Então a criação de valor é fundamental, né? Faz-se necessário a realização de uma pesquisa de mercado em profundidade, né? Você identificar o valor que cada segmento de cliente valoriza do seu produto. Dentro de cada segmento, você identificar mais ou menos 10 fatores que influenciam mais ou menos a sensibilidade em relação ao preço, né? E aí, programar o preço em função disso, né? Em função do valor, daquilo que o cliente valoriza, daquilo que o cliente valoriza mais, valoriza menos. A estrutura de preço, tá certo? Olha, o passo seguinte é criar uma estrutura capaz de alinhar o preço ao valor entregue e minimizar o custo do atendimento, tá certo? Olha, o objetivo não é fixar preços para produtos, e sim para cada perfil de clientes. Olha como essa frase é diferente, pode mudar a sua empresa. Veja, o objetivo não é fixar preço para produtos, mas eu vou fixar preço para perfil de cliente. Cada perfil de cliente tem um preço diferente, tem que ter um preço diferente. Isso é fundamental, entendeu? Duas técnicas ajudam muito a gente nesse sentido, né? A métrica de preço é a unidade através do qual o preço é aplicado ao produto ou ao serviço. Por exemplo, um corte de cabelo para mulher e para homem é diferente, mas o corte é o mesmo. Mas dá mais trabalho para a mulher você pegar um exame médico que o laboratório vem te entregar, tem um preço, que se você vai buscar tem outro preço, mas isso não afeta o exame, tá certo? Mas você tem preços diferentes em função disso. Barreiras de segmentação, alinhar sim aí o preço ao custo do atendimento, né? Comprar uma passagem aérea na véspera da viagem é uma coisa, comprar uma passagem aérea com 2 meses antes é completamente diferente. Reservar um hotel na véspera de um feriado você nem consegue, se conseguir paga um preço muito elevado, tá certo? Reservar o hotel com 6 meses antes é completamente diferente. Então são questões, né? São duas técnicas envolvidas a isso. Comunicação do preço e valor, esse é o objetivo do departamento de marketing. O departamento eficiente, quando ele consegue com eficácia determinar quais abordagens serão mais apropriadas e desenvolver mensagens e técnicas para o consumidor perceber o valor oferecido aos seus produtos, entendeu? Oferecidos aos clientes. Então, esse é o objetivo do departamento de marketing, é comunicar, divulgar o valor. Isso tem que estar no subconsciente do consumidor. Esse é o objetivo principal. Política e nível de preço. Veja, a precificação envolve a arte de administrar as expectativas dos clientes e funcionários, visando o incentivo a comportamentos mais lucrativos. Essas expectativas podem ser maior ou menor
né? Você tem vários fatores aí, fatores motivacionais, sem dúvida, né? Mostram como as situações no dia a dia afetam a nossa decisão de compra, decisão de venda, tá? Você tem aí aquele livro do Dan Ariely sobre previsivelmente irracional, é muito legal você ler, ele ajuda muito, mostra muito, identifica muito esses fatores comportamentais, né? Esses fatores motivacionais, a verdade sobre a relatividade, a falácia da oferta e da procura, o custo do grátis, o custo das normas sociais, a influência da excitação, o problema da enrolação do autocontrole, o alto preço da posse, manter as portas abertas, o resultado das expectativas, o poder do preço, né? Então, são questões, são fatores motivacionais que afetam a nossa decisão do dia a dia. Os fatores racionais são objetivos também, as características técnicas do produto, você leva em conta para vender, o processo de compra e os fatores situacionais, processo de compra, comprar pela internet é mais do que uma realidade hoje, né? É um processo que não tem fim, que só tende a aumentar, mas tem compras super chatas de se fazer na internet, tem compras super agradáveis de se fazer na internet. Como é o seu processo de compra, né? Veja, fatores como desde ter estacionamento, a quantidade de atendida, a forma de pagamento, tá certo? Você compra em 1 minuto e leva meia hora para pagar, tá certo? Dentro de uma loja, isso não tem sentido, tá certo? Risco de compra refletido na insegurança, né? Você, em função de um boato que vai faltar produtos, né? Você compra então em função disso, também é um fator que acontece. A capacidade de encontrar mercadoria de novo também, outro fator que acontece, né? Se há aquela falta de produtos. Então são fatores racionais que acabam afetando a sua decisão, né? Fatores emocionais envolvem a imagem do produto no mercado, o valor da marca. Lembra, o objetivo é você, como a gente pode dizer, envolve a capacidade do vendedor, né, em captar a reserva de valor. Quanto você está disposto a pagar mais por esse produto, entendeu? Então, identificando o valor, você vai pagar mais, tá? Sabendo o valor, sabendo aquilo que o cliente valoriza, você tem condição de cobrar mais. Então, sempre o nosso objetivo é aumentar a margem, aumentar o preço, né? Não é diminuir. Tá? Nunca falamos aqui em descontos, estamos enfocando o aumento, né? O aumento do resultado, da rentabilidade. Os fatores financeiros também são importantes. O volume investido, o custo-benefício, taxa de retorno, custo de oportunidade do bem que você está comprando, também são fatores que compõem essa expectativa, tá certo? Nível de preço. As organizações possuem dificuldade em estabelecer preços porque carecem de um processo sistemático para converter insumos diversos como valor ao cliente. Custos, preços, falta uma metodologia de trabalho. Então a nossa proposta com o nosso curso justamente é essa. Você tem uma metodologia, tem uma forma, definir critérios, definir uma política de compras, definir uma política de vendas, tá certo? Estudar o seu processo de precificação, criar uma forma de trabalho, uma forma de descontos, de critérios que você vai estabelecer e seguir isso. Então com isso você tem uma diretriz. Então, por isso que é importante, né, nesse nível de preço, você montar um modelo de decisão, tá, baseado nisso. Baseado nessa coleta de informações, você tem um modelo para decidir coerente. Né? Você não prejudica um cliente, não ajuda outro, você é coerente com todos, tá certo? Passa a ser justo com todos. Você ganha a médio, ganha a longo prazo. Ok? Muito obrigado.